Um dia a minha casa vai voltar a ficar arrumada, minhas playlists vão deixar de ter músicas de criança, eu vou conseguir assistir filmes, séries, documentários, a hora que eu quiser, durante o tempo que eu quiser. Minhas viagens não vão ter tantas bagagens, meu carro vai ficar mais limpo, sem farelo, de pão, de bolacha. Ela também não vai mais me pedir colo, nem rir das minhas piadas. Eu sou Danilo Carvalho e este é o Minúcias do Essencial, um lugar onde a gente vai falar sobre pequenas coisas que são essenciais para a nossa caminhada. Depois que a minha filha nasceu, muita coisa mudou. Ela completou 4 anos esses dias. E antes dela nascer, a nossa casa a gente deixava impecavelmente arrumada. A gente tinha mudado para cá, para o apartamento, e a gente tirava pó, deixava tudo limpo, a gente deixava tudo organizado, os livros organizados, o sofá esticadinho, a cama. E depois que ela nasceu, e mais agora também, depois que ela começa a andar e brincar e fazer mais coisas, a casa ela anda impecavelmente bagunçada, ou bagunçada de maneira criativa. Muita coisa mudou, sabe? A gente tem que rever algumas coisas, alguns filmes que a gente está assistindo perto dela, alguns a gente não pode mais assistir. Não por ter besteira, alguma coisa assim, mas porque algumas cenas assim são muito fortes para ela, e músicas que a gente ouvia, a gente às vezes acaba dosando mais, evitando ouvir, então a gente começa a tocar mais outras coisas, né? Tudo vai mudando, né? E depois que ela nasceu, muita coisa mudou na minha vida. Isso me lembra a história de Enoque. Enoque, lá em Gênesis capítulo 5, do verso 21 ao 24, diz que Enoque tinha 65 anos, era uma pessoa justa, mas com 65 anos ele gerou seu filho Matusalém. Uma curiosidade, Matusalém é aquele que a Bíblia diz que viveu 969 anos, se eu não estou enganado, era filho de Enoque. Pois bem, a Bíblia fala, tem uma nuance ali muito importante. Ela vai falar que depois que ele gerou o filho dele, ele andou com Deus 300 anos. É como se a geração do seu primeiro filho, a partir do momento que ele gerou o primeiro filho, fosse um marco na vida dele, e dali para frente ele começou a andar com Deus. Ele era uma pessoa justa, de acordo com os cálculos da Bíblia, ele foi contemporâneo de Adão. Adão ainda estava vivo, então ele chegou a ouvir talvez histórias do jardim, do Éden, da própria boca de Adão. Ele também ouviu diversos patriarcas, pessoas que viram diversas coisas acontecendo. E ali, então, ele depois que gera Enoque, depois que ele gera Matusalém, ele começa então a andar com Deus. Isso trazendo para mim, depois eu nasci dentro desse meio evangélico, minha mãe foi batizada, ela estava grávida, e aí eu nasci dentro da igreja, praticamente. Então esse contexto evangélico, cristão, Bíblia, para mim é algo muito natural. Mas depois que ela nasceu, a minha visão de mundo mudou, a minha visão com relação aos meus pais mudou. A visão de mundo porque agora tudo eu começo a enxergar para ver se não vai atacá-la, né? Atacar minha filha. Eu começo a procurar, eu entro numa sala e ela está junto comigo, eu já começo a ver se não tem alguma coisa pontiaguda, se não tem faca, o que não tem. O que tem, o que deixa de ter. Eu comecei a olhar meus pais de uma maneira diferente, porque afinal de contas eu fiquei imaginando eles que tiveram... Os meus pais tiveram 3 filhos, então como que não foi a educação deles?
E me vem na mente sempre aquilo que minha mãe falava: o dia que você for pai, você vai me entender. E realmente, a minha visão também com relação à vida mudou muito. Hoje eu saio de carro, mesmo que seja sozinho, eu tomo alguns certos cuidados, porque eu imagino eu preciso voltar para casa porque tem uma pequena lá me esperando. Eu preciso cuidar da minha saúde, porque eu quero viver bastante tempo para acompanhá-la durante a caminhada que ela tiver. Mas o mais incrível é que a minha visão de Deus, que é um ponto principal para mim, ela mudou muito. Como eu falei, eu sou do meio cristão evangélico desde que nasci, mas eu acho que depois que eu tive a nossa pequena, a gente teve a Aurora, eu comecei a enxergar de uma maneira diferente Deus e o amor que ele tem por mim. Eu começo então, aí quando eu vou para essa passagem de Enoque tendo um filho e ele começando a andar com Deus, eu imagino que é como se ele olhasse para o filho dele, talvez de madrugada. Vou ter uma imaginação aqui, assim. Ele estava talvez fazendo o filhinho dele arrotar, e aí ele olhando para o grilo cantando, e ele falando com Deus, esperando o filho dele dormir, e conversando com Deus. Em alguns momentos, na hora que ele tem que dar uma bronca no filho dele, ele imagina que ele dá aquela bronca com amor, e depois ele dá um abraço no filho dele, e ele começa a lembrar e pensar assim, quantas vezes eu erro e Deus ele faz a mesma coisa. Ele me corrige, mas ele me ama. Ele me corrige, mas ele me abraça. Em alguns momentos ele me corrige até mesmo para eu não cair, assim como eu faço com meu filho. Talvez era isso que Enoque ficava vendo. Talvez a partir daí ele começou a entender que ele deveria baixar o nível de adulto dele e se transformar numa criança. E lembra Jesus falando, né? Aquele que quer receber o reino de Deus, entrar no reino de Deus, tem que se tornar uma criança. E aí ele tem que baixar-se no chão para brincar como uma criança, entrar naquele mundo que você não entende, mas histórias malucas. E ele começa então a entender que Deus fez isso, o Deus que desceu aqui para poder entrar no nosso mundo, andar com a gente e ensinar-nos a andar no caminho. Provérbios fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Então você tem que estar com ela no caminho. Jesus ele veio, desceu aqui nessa terra também, e ele andou com a gente nesse caminho. E aí Enoque, eu acredito que ele teve isso na prática, ele começou a andar com Deus. Depois que ele começou a ver o amor que ele tinha por Matusalém, pelo filho dele, que era falho, um amor falho, de um ser humano falho, mas que conseguia ser tão grandioso. Imagina então o amor de Deus, que é perfeito, afinal Deus é o próprio amor. Imagina então como que esse Deus não o amava. A partir disso, ao andar com Deus, a Bíblia diz que chegou um momento que Deus o tomou para si. Ele andou tanto com Deus, uma amizade tão forte, que Deus o levou para o céu em vida. Sabe, quando eu começo a observar minha filha, eu começo a brincar com ela, eu vejo o quão eu tenho que ser inocente, porque ela é inocente. O quão ela depende de mim, o quanto que ela precisa de mim para cuidar dela, para mantê-la viva, aquecida. E como ela precisa de mim para tomar decisões, porque ela não tem capacidade de tomar decisões. Se eu deixar, ela vai querer comer batata frita. Ou ela vai querer um pirulito assim que acorda. Se eu deixar, ela vai querer ir para uma noite de uma festa mais assim arrumada, ela vai querer usar o Crocs dela e tudo bem, a calça furada ou suja de tinta. Se eu deixar, ela não vai querer escovar o dente. E aí entra aquilo que eu imagino que Deus faz comigo, a paciência que ele tem, porque eu acho que eu sei das coisas e eu não sei.
eu acho que eu sei como lidar com as situações, mas eu não sei. E aí é onde Deus tem a paciência de tentar me explicar e às vezes eu não quero entender. Mas Ele continua comigo e algumas vezes Ele tem que pegar firme comigo. A partir do momento em que a gente teve a nossa pequena Aurora, a gente olha para nossa casa assim e a gente sabe que vai passar essa bagunça. Vai passar esses momentos. Esses momentos vão passar. E eu sei que a gente precisa se transformar todos os dias. Né? Talvez eu preciso, assim como eu aprendo a perdoá-la, entender que Deus, Ele anda me perdoando também. Eu preciso também, talvez assim como eu quero o bem para ela, eu preciso entender que Deus também quer o bem para mim quando Ele diz não. E quando Ele me pede para fazer alguma coisa, é também para o meu bem, assim como eu peço para ela. Né? Olha, um dia essa casa vai voltar a ficar impecavelmente arrumada. Eu vou poder ouvir minhas músicas sem entrar música de criança no meio. Eu vou abrir o meu YouTube e não vai ter canais de crianças. Minhas viagens de carro não vão carregar tantas malas, brinquedos. Meu carro eu não vou precisar ficar aspirando toda hora atrás, olhando de novo farelo, uva passa e pipoca no banco de trás. Eu vou poder tocar violão sem ela ficar mexendo nas tarraxas e desafinando. Eu vou poder seguir minha vida, entre aspas, normal. Mas ela também não vai mais querer meu colo, ela não vai mais achar graça nas minhas piadas, ela não vai mais querer saber das minhas ideias. Tudo vai passar. E eu tenho certeza que eu vou sentir falta, assim como eu já sinto falta dentro desses 4 anos, eu já sinto falta de alguns momentos que não existem mais. O que eu preciso é aproveitar com ela todos os dias, andar com ela todos os dias, ouvi-la, achar graça quando ela canta, quando ela ri, quando ela dá gargalhadas, quando ela brinca. O que eu preciso é estar presente na vida dela. E ao mesmo tempo entender que assim como eu amo ela tanto, eu também sou amado por Deus. Eu preciso entender que andando com ela, eu posso estar andando com Deus também, todos os dias. Lembre-se que o essencial desta vida está nas minúcias.